Olá, sejam bem-vindos ao Universo Transcendental, nosso espaço de livre pensar. Eu venho trazer um tema hoje muito importante, que é o tema do hermetismo. Ele é central para os assuntos que vão ser abordados aqui no canal. Por isso eu resolvi trazê-lo logo num primeiro momento, até para que os próximos assuntos que sejam abordados a partir daqui, eles sejam inteligíveis. Porque, na verdade, o hermetismo ele passa a ser uma base de estrutura de pensamento. Tá? Então, ele é um fator importante. É importante conhecer as leis herméticas para entender toda a estrutura de pensamento que vai ser desenvolvida aqui. Até porque, né, as 7 leis herméticas são as 7 leis cósmicas, as 7 leis de regência do universo, e elas são análogas às 3 leis de Newton, ou seja, né, são as leis que regem toda a mecânica, a dinâmica, toda a lógica de movimento das moléculas, da matéria, da energia, das ondas, das vibrações, da nossa própria vida, de tudo aquilo que é natural e dito sobrenatural, embora a gente vá discutir aqui um pouco também, não nesse tema, mas sobre a questão do uso da palavra sobrenatural, porque a física quântica faz com que esse termo sobrenatural ele caia de uso, né? Porque nós passamos a entender que tudo aquilo que era tomado como sobrenatural, nós entendemos que são naturais, mas que estão fora do arcabouço de receptação da nossa matéria, do corpo humano, né? Está além das limitações do corpo humano, de apreensão do corpo humano. Então, né, quando a gente passa a conceber as micromoléculas, quando a gente passa a conceber as nanomoléculas, né, quando a gente passa a conceber energia atômica, quando a gente passa a conceber o éter, quando a gente sai da terceira dimensão, né, nós passamos a entender que o nosso corpo físico ele é estruturado e ele tem a capacidade nesse momento, é a capacidade desenvolvida apenas de aprender aquilo que é compreendido na terceira dimensão, mas com a expansão da consciência nós passamos a entender que existe muito mais do que o nosso corpo, nosso aparelho físico é capaz de aprender. Né? Com a expansão da consciência, o nosso aparelho psíquico ele já passa a ter a capacidade de aprender, de sentir, de se conectar com elementos, com vibrações, com ondas que não eram concebidas antes na nossa dimensão, tá? Na terceira dimensão. Então a gente passa a entender que o sobrenatural, na verdade, não é sobrenatural, né? Ele é uma expansão daquilo que é natural, faz parte também do universo, tá? Concebido na física, mas na física quântica, né? Ele é regido sobre a lógica da mecânica quântica, também está submetido às leis da termodinâmica, enfim, né? A gente passa a dar um salto no qual a ciência não exclui a religião e a religião não exclui a ciência, mas a gente passa a entender que são simbióticos, né? Passamos a entender, a ciência passa, inclusive, quando a gente, inclusive, passa a compreender as leis de regência do universo, as 7 leis herméticas, nós conseguimos fazer o paralelo com as leis de Newton, que foram popularizadas milênios depois, né, do que se concebe não vou dizer a formação, mas mesmo a escrita das leis herméticas, que aqui a gente está falando de um conhecimento milenar, que existe aí uma discussão que eu acho que nunca vai ter o esclarecimento se é grego, se é egípcio. Eu entendo como um conhecimento egípcio milenar, mas, né, a gente tem algumas histórias que se acredita
na evolução da humanidade, e aí a gente vai falar dos exilados de Capela, da Lemúria, de Atlântida, esses povos que vieram para ajudar a Terra a transcender, né, a evoluir de nível, vamos dizer assim, a ajudar a humanidade a evoluir de nível. E aí a gente tem a criação de mito, dos super-homens, e a gente tem um paralelo que pode ser compreendido como, né, a forma de descrever que se deu criação, a concepção dos orixás, a concepção dos deuses, enfim, né, a humanidade ela tem muitos mistérios ainda que a gente não consegue desvendar, muito por conta de não estar tudo documentado. A gente tem muita coisa que é conhecimento oral. Inclusive, quando a gente fala aqui do Kybalion, quando a gente fala do conhecimento hermético, né, das 7 leis cósmicas, existe uma grande discussão de historiadores e filósofos, inclusive linguistas estudiosos desse tema, de não se saber ao certo a origem justamente por conta disso. A gente tem 2 principais obras que são conhecidas, escritas, que é o Kybalion, que é a simplificação através dos axiomas, né, 7 axiomas, que são desenvolvidos explicando as leis herméticas, e a gente tem o próprio Corpus Hermético, que é um texto escrito no grego antigo. E esse texto escrito no grego antigo, ele não é muito claro, ele também não tem uma forma só de escrita, né? A gente pode conceber, inclusive, que são diversos autores, né? Porque existem estilos linguísticos diferentes, existem formas de escritas diferentes, inclusive na sua métrica, né? Inclusive na própria concepção central. É um tema bastante complexo, assim, mas disso tudo foi extraído e simplificado. Eu acho que é uma grande riqueza, grande chave para a gente entender o trânsito de energias, principalmente para aqueles que trabalham com, eu vou dizer religiões, vou dizer filosofias ou doutrinas religiosas, cultos iniciáticos, para todos aqueles que manipulam energia de alguma forma, para quem trabalha com oráculo, para quem, né, trabalha com magia, para quem, inclusive quando a gente fala de cura, né, quando a gente fala da própria medicina chinesa, a gente pode conceber essas leis herméticas. Então, quando a gente fala de trânsito energético, eu acho que é muito importante a gente entender esses 7 esquemas. Eu vou tratar como 7 esquemas, porque são 7 conceitos que nos fazem compreender de uma forma geral, né, qual que é a lógica mecânica do universo, né? Quais são as leis que regem esse jogo, né, que movimenta o universo, né? Enfim, né? Eu acabei falando um pouco para frente, mas eu queria falar um pouco do que é essa figura central do hermetismo, né? O hermetismo, o que é hermético para nós é o conceito daquilo que é fechado, daquilo que é estritamente fechado. Né, os pacotes herméticos, eles são fechados, não deixam o ar entrar. Então, é daquilo que é muito fechado. Então, não é um conhecimento disseminado, não é um conhecimento para todos. É um conhecimento para iniciados. É um conhecimento passado para iniciados. Por isso não escrito, por isso não tem manuais. Nenhuma desses textos originais escritos, eles são manuais. Aqui a gente não tem manual de ensino, não é didático, nada disso. Pelo contrário. E a figura central, né, é uma figura que alguns entendem que é um grande mestre que já existiu na Terra, que já pisou na Terra. Outros entendem que é uma figura mítica, que foi personificado para dar voz como um grande mestre, né? Para dar pauta mesmo, né? A Estema, que seria Hermes Trismegistus. E aí existe alguns entendem como Trimegisto, outros como Trimegistus, que pode ser aí interpretado como 3 vezes grande, ou grande mestre, né? Ou 3 vezes mestre. No Egito, concebido como Hermes Trismegistus. E
E a gente tem duas figuras aí e aí a gente fala de Grécia e Egito, né? A gente tem um paralelo do Hermes Trismegistus como duas figuras, ou o deus Hermes, né, que é o deus da comunicação. Para muitos ele tem um paralelo como Exu, o orixá Exu, não as falanges de Exu, né, não os trabalhadores que trabalham nas energias densas, mas o orixá Exu, o orixá da comunicação, assim como o deus grego Hermes, que é o deus da comunicação. E para Egito, Thoth, né, o deus da sabedoria. Né, ele também tem grande alinhamento aí como mensageiro da morte. Então, essa figura central, né, que passaria esses conhecimentos, esses axiomas, né, essas parábolas, né, a gente tem essa figura central como... Porque o ser humano ele tem essa necessidade de personificar a mensagem, né, o mensageiro. Tem que ter um mensageiro, tem que ter um mestre, tem que ter aquele acima de nós que passe para nós. Né? Então a grande figura central é Hermes Trismegistus, que alguns consideram mítico, outros não, outros como um grande mestre, que é mestre de um culto iniciático, embora para muitos estudiosos não se tenha nada que diga que de fato o hermetismo é um culto iniciático, que o hermetismo é uma filosofia religiosa, nada disso. Aqui, embora quando a gente vai ler o Corpus Hermeticum, Graecum, a tradução que vem do grego, né, do David Pessoa da Líria, ele procura não fazer a tradução da tradução, mas utilizar traduções como auxílio, né, porque a gente temos que entender que nem todas as palavras são traduzidas, são traduzíveis, porque a gente está falando, cada palavra ela tem o seu próprio signo. A gente vai para a semiótica de novo, e eu vou sempre falar da semiótica, porque as palavras elas são signos com significantes e significados, elas têm todo um contexto para serem inteligíveis para aquele que está lendo, para aquele que está recebendo a mensagem. Inclusive, a própria palavra, para o mesmo povo, ela vai mudando de significado com o decorrer do tempo, né? E com o contexto que se aplica. Então, a tradução, ela é muito difícil e ela sempre tem uma interpretação, né? A tradução sempre será interpretativa, né? Porque aquele que está traduzindo, ele sempre vai utilizar conceitos do seu conhecimento, conceitos do seu próprio contexto. Né? Então, a tradução da tradução é que a gente fala do telefone sem fio, né? Então, essa tradução do David Pessoa de Líria, do Corpus Hermeticum, ele procura ser o máximo fidedigno possível, embora isso não seja tão possível, né? Até porque a gente está falando de uma escrita milenar, escrita para homens daquela época, né? E é muito engraçado, porque assim, o que a gente tem no Kybalion, por exemplo, que é mais simplificado, assim, são os 7 axiomas explicados, que é muito diferente dos 17 tratados que a gente tem no Corpus Hermético. Vamos dizer assim, os 7 axiomas foram retirados do próprio Corpus Hermeticum, né? Dos escritos herméticos, e aí se tirou como se fosse a essência de tudo através desses axiomas, né? São axiomas que explicam a regência do universo, né? Enfim, e aí quando a gente vai... Ele traz a tradução do grego antigo, ele fala muito de Deus. Principalmente nos primeiros tratados se fala muito de Deus. Parece até que você está lendo a Bíblia, assim. Fala de Deus mesmo, transcrito como o Deus Criador. Não o Deus católico, não o Deus cristão, Deus Criador. Porque se fala de gnoses, né? Se fala da origem de tudo. Mas eu acho que eu já fui até mais para frente do que eu tinha planejado. Mas é importante entender, assim, que as leis herméticas, elas são chaves para muita coisa, principalmente para o ocultismo, né? E aí, mais uma vez, eu volto para aquele ponto quando a gente fala de trânsito energético. É importante entender essas leis da mecânica universal, né? Elas já são entendidas por muitos, e eu, mais uma vez, vou tocar no ponto. Não importa que nome se dê, o que importa é a mecânica e a relação entre os elementos.
tá? Então não importa que nome seja dado. O que importa é a gente entender a estrutura, porque nós vamos encontrar em diferentes locais, em diferentes contextos, a mesma mecânica, a mesma relação entre elementos com nomes diferentes, né? O que importa para nós é a mecânica da fenomenologia. Enfim, e aí, eu já falei um pouco do Kybalion, que são os 7 axiomas, né? No livro Kybalion, né, tá explicando um pouco mais. Eu tenho esse Kybalion aqui que não é o mais simples, é um pouco mais complexo. Esse daqui, aí fala dos 3 iniciados, tá vendo? É como se fosse o grande mestre passando os axiomas para os 3 iniciados. Aqui vai dar uma explicação um pouco maior, não vão ter só os 7, assim, nem no Kybalion mais simples, né? Até no Kybalion mais simples, que é mais fininho, vai ter um pouco da explicação do todo, e eu gostaria de falar um pouco sobre isso, que inicia falando sobre o conceito do todo, que é diferente do que a gente tem no corpus hermético, o todo como criador de tudo, que é diferente do que a gente tem no corpus hermético. No corpus hermético já fala literalmente de Deus, e se fala também um pouco do todo e da mente do todo, só que em tratados diferentes, para vocês verem como se tem linguagens diferentes, né, na mesma reunião de textos. Então vamos lá. O corpus hermético propriamente, né, que vem do grego antigo, são os escritos que foram encontrados no grego antigo. Eles são 17 tratados, são datados do século 2 e 3 da Era Comum. Aqui a gente a Era Cristã, tá? Aqui antes de Cristo, depois de Cristo, mas preferiu-se no corpus hermético falar de Era Comum e antes da Era Comum. Em vez de Era Cristã, Era Comum. Em vez de antes de Cristo, Era Comum. E eu prefiro adotar esse termo, pra gente não ter como base o cristianismo. Mas aqui a gente tá falando a gente vai tratar como Era Comum. Então, séculos 2 e 3 da Era Comum, até alguns textos foram encontrados com características herméticas do século 1 da Era Comum. Tá, isso na Grécia. A gente tá falando de textos que foram localizados na Grécia. E aí, ele tem tipos diferentes, como eu havia comentado com vocês. A gente tem parábolas, como na Bíblia, né? Então, nesses tratados, eles têm formato de parábola. Eles têm também conversas entre discípulo e mestre, como o mestre ensinando ao discípulo e o discípulo respondendo. Enfim, e aí tem alguns textos parecem ser escritos no momento em que o mestre falava as parábolas, né? No momento em que o mestre passava os ensinamentos. Então, como se alguém escrevesse ali naquele momento e guardasse esses ensinamentos. Então, na memória, no ato, né? Ou então, alguns de memória posterior, né? Ouvi a pregação, ouvi aquela pregação, o que eu aprendi da pregação, eu fui escrever depois. Então, tem dessa forma também, e tem também formas de ensinamento, como de forma mais didática, né? Então, esses formatos diferentes de texto, com estruturas diferentes de texto, fazem acreditar que nós temos mais de um autor. Então, esse compilado de escritos herméticos, ele tem mais de uma origem, mais de uma autoria. E aí eu volto naquela questão, né, de não se ter definido, e eu acredito que isso nunca será definido, se de fato o hermetismo, já naquela época, ele se tratava de fato de um culto iniciático disseminado por mestres para seus discípulos, ou se eram apenas conceitos fundamentais filosóficos que foram apreendidos entre pares, né? E eles foram bases para desenvolvimento filosófico. E aí a gente tem, entre os pesquisadores, né, inclusive com algumas forçações de barra, de tentar uma unicidade desses textos, mas existem algumas interpretações da origem desses textos, né? Então, esses textos eles foram passados por mestres iniciadores, alguns, né, e durante muito tempo se disseminou isso, teve essa crença de que esses textos eles eram gregos helênicos, né? Então,
E aí tem uma forçação de barra para enquadrá-los na estrutura dos textos helênicos, né? Alguns tomam esses textos como comentários ou divagações ou mesmo cópias de interpretações de textos platônicos, né? Inclusive, quando eu for falar dos princípios herméticos, vou citar Platão em um dos princípios, que eu acho bastante importante. Porque, no fim das contas, é uma estrutura de pensamento análoga. E aí se tem essa questão de... Afinal de contas, qual que é a origem desses textos herméticos? São gregos ou são egípcios? E aí, contemporaneamente, né, depois se veio uma corrente de movimento com pesquisas principalmente no Egito, que chegou a encontrar a origem desses textos no Egito, anterior à Grécia. Eles terem se disseminado posteriormente, né? Afinal de contas, se a gente pegar ali o norte da África, né, e for pegar ali o movimento ali naquela península, ali no mar, né, você vai encontrar uma disseminação, porque tem características desses textos do judaísmo também, eles trazem tem algumas discussões de paralelos de origem judaica desses textos, e aí a gente está falando de todo o movimento migratório e movimento colonizador. Então, no que diz respeito ao contexto histórico, a gente tem muita influência de um com o outro. Isso aqui não é puro, não tem purismo aqui, né? Mas tem uma chave lógica. E essa chave lógica é importante para nós até hoje. É uma grande chave para compreender a dinâmica universal. Por isso eu resolvi trazer aqui. Inclusive, esse vídeo ficou até maior do que eu imaginei, né, pra gente falar sobre o hermetismo. Eu gosto de trazer as coisas na prática, né? Então, quando eu for tratar dos 7 axiomas herméticos, eu vou tratar com base no Kaibalho, não no corpus hermético, que é, né, os 17 tratados são muito mais complexos do que os 7 axiomas. Os 7 axiomas, na verdade, eles que são as chaves universais para a gente conseguir entender aquilo que foi retirado, né, desses tratados. Eu vou tratar com base aqui no Kaibalho. Na verdade, eles são bem simples, são lógicos. Eles são bem lógicos, né? E quando a gente fala da prática magística, mais uma vez eu vou falar disso, nós conseguimos ver claramente a funcionalidade, como que se estabelecem essas leis universais, né? Então, eu vou trazer aqui na prática, principalmente na prática de terreiro, né? Porque, afinal de contas, né, mais uma vez vou pontuar, como tenho a prática umbandista, então o meu contato maior com a prática de terreiro, então tudo aquilo que a gente vê na ritualística que a gente faz, né, magisticamente lá no terreiro, tem aplicação dentro do hermetismo. A gente consegue entender muita coisa através dessas 7 leis universais. Então, para falar do hermetismo, vou deixar esse primeiro vídeo por aqui, tá? No próximo a gente já vai começar a tratar das 7 leis herméticas. Eu vou tentar fazer esses vídeos menorzinhos para não ficarem tão extensos quanto o anterior. E aí o próximo vídeo eu já vou falar do conceito principal, que é o conceito todo, né? E pretendo falar também do princípio do mentalismo. Não sei se eu faço um vídeo para cada um. O princípio da vibração vai ficar bem grande, que ele é o principal princípio aí, né, para nossa aplicação prática. Mas eu acho que eu vou fazer um vídeo para cada um para poder ficar mais didático, né? Para poder ficar melhor como é que fala? Para poder ficar melhor de aprender e destrinchar um pouco mais cada conceito. Beleza? Então é isso. Muito obrigada. Até aqui, e a gente já vai para o próximo vídeo, já tratando do conceito de todo, para poder iniciar aí os 7 axiomas. Muito obrigada pela troca. Axé.